eu vou deixar aqui para vocês uma reflexão. Eu sei que muitas vezes nós acordamos o nosso dia esperando que esse dia seja perfeito, né? E antes disso tudo acontecer, nós, antes de dormir, deitamos a nossa cabeça no travesseiro e começamos a imaginar tudo aquilo que nós gostaríamos que acontecesse em nossa vida. Às vezes, sonhos muitos grandiosos, que você até ri ou chora, porque muitas vezes as suas feridas, né, acabam sentindo isso. Às vezes, os seus sonhos são maiores e existem possibilidades dentro de você, mas para Deus nada é impossível. Então, muitas vezes, as pessoas, elas deitam à noite e começam a imaginar como seria o futuro dela, como ela gostaria que fosse o futuro dela. E começa a vir pensamentos de sonhos que parecem impossíveis. Ela começa a imaginar como poderia ser o futuro dela, vivendo exatamente aquilo que ela sempre sonhou, vivendo uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida de paz, uma vida feliz. Às vezes, você pode até imaginar uma vida feliz colocando perfeccionismo. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: a vida não é perfeita. Se liberte do perfeccionismo, e aí sim você será feliz. E aí sim você estará liberto para conseguir subir de degrau, crescer espiritualmente e acender a sua luz nessa terra, porque é a sua missão. Então, é necessário que todos nós venhamos sonhar. E tudo que o diabo faz é matar os nossos sonhos, matar a nossa fé com acontecimentos. Todos nós temos uma carga, uma história para contar, todos nós. E às vezes as situações, né, como eu disse, o diabo usa, lançando na sua mente palavras, as feridas vão doendo e as lutas vão sobrecarregando, porque não fomos curados das feridas, não buscamos nosso refúgio no Senhor Jesus, não buscamos sentir da presença e ouvir os conselhos do Espírito Santo, ser direcionado pelo Espírito Santo, porque tudo isso muda quando nós ouvimos a voz de Deus e seguimos a direção dele. Posso te dizer uma coisa: não será fácil. Você passará por batalhas onde você vai cair e levantar muitas vezes, porque, vamos dizer, você é um ser humano, você é uma alma e um espírito, e o demônio anda ao redor, como diz a palavra. Então, quando você se levanta para você romper, ser luz e ver os seus sonhos, o seu sorriso, a tua alegria vai incomodar o inferno. Então, a resposta para muitos sofrimentos, muitas vezes, está na luz que você carrega no seu espírito, porque todos nós somos escolha de Cristo, e quem tem a escolha de Cristo tem a marca de Deus, tem a luz do Espírito Santo, só precisa se expandir na presença dele, né? E cada pessoa tem o seu processo, o passo a passo diferente de cada pessoa. Às vezes é necessário somente tocar na hora de Deus, ter amor a Deus, intimidade. Só uma oração sincera, move os céus, para que você entre por uma porta e comece a passar por várias portas, porque é assim que Deus nos fez, para que a gente venha evoluir nessa terra, amadurecer. Então, ao deitar, nós sonhamos. E se você não faz isso, quando você se deita, eu te convido a você criar imagens em sua mente, mas imagens que vai te edificar, que não vai te levar para longe de Deus, porque sonhar é a porta para que tudo venha acontecer na sua vida. Quando você tem sonhos, como a palavra de Deus diz, você tem bom ânimo. Quem não sonha não consegue criar, não consegue colocar a fé em Cristo, não consegue colocar a fé em prática. Por que criar, eu estou dizendo? Porque quando você crê, você cria. Como? Atitudes responsáveis, sábias através de Deus. Então, quando você está sonhando coisas que vai te edificar, mesmo que você às vezes sonha muito grande e não é da vontade de Deus, se você está ali, né, na direção de Deus, Ele vai te corrigir, vai te mostrar o que é melhor para você. Ele nunca fará algo que vai te fazer mal. Nunca, pode ter certeza disso. Você pode pedir milhões de coisas. Ele pode permitir você ver. Permissão não é a vontade de Deus. Então, Ele pode permitir. Mas, muitas vezes, a nossa escolha faz com que a gente valorize aqueles momentos, né, que Deus nos deu para escolher a escolha certa, fazer a escolha certa, né? E nós olhamos para trás e pensamos: nossa,
como eu fui burra, né? Como eu fui burro. Por que eu não aproveitei a oportunidade, né? De entrar pra aquela porta, seria tão fácil. Eu evitaria tantas consequências, dores, processos. Mas no final de tudo você diz assim, nossa Deus, mesmo se eu tivesse entrado por aquela porta, pelo me conhecer, eu tenho certeza que todos falariam isso. Eu não seria essa pessoa que eu sou hoje na tua presença. Meus erros, meus tombos, as minhas falhas, tudo aquilo que eu fiz de errado que não agradou o Senhor, meu Pai, é o que me forjou, entre aspas, com o Senhor. Porque o Senhor, sem o Senhor, meu Pai, não teria forjado. E eu tenho certeza que isso se encaixa na vida de muitas pessoas. Então, eu te convido a sonhar quando você deitar sua cabeça no travesseiro, a imaginar a vida que você tem e orar ao Senhor Jesus. Essa vida que eu quero ter, né? Mas se não for da tua vontade, deixa eu sonhar além daquilo que seja da tua vontade. Porque todos aqueles que têm experiência nessa área, que sonharam muito além, acabaram quebrando a cara e muitas vezes irreversíveis, situações irreversíveis, né? Que elas não conseguem sair, apenas aceitar e viver aquela vida que tem e sonhar uma vida que ela nunca que ela poderia ter, mas que ela não pode ter naquele momento. Então seria algo que ela pensaria, nossa, eu poderia ter essa vida, eu acho que só nascendo de novo para ter essa vida, mas para Deus nada é impossível. E quando nós sonhamos, isso move o céu, isso move o coração de Deus, porque Deus gosta da alegria dos filhos. Então muitas vezes, o que eu quero dizer para você, tudo começa quando você começar a sonhar, mas sonhe direcionado com a palavra de Deus. Sonhe para a sua edificação, porque quando você sonha, imagina, você está criando na sua vida, você atrai. De repente você está pensando, de repente aparece no seu portão aquela oportunidade que você sonhou, às vezes você fala, é de Deus, mas não é de Deus, esse lado do diabo. Quantas vezes já aconteceu com muitas pessoas que eu ajudei, também já aconteceu algumas vezes na minha vida. A vida é uma caixinha de surpresas, porque nós devemos se aprofundar na intimidade com o Espírito Santo. A palavra de Deus em si é o nosso professor, que é o próprio Deus, que é o Verbo. Então quando nós usamos o nosso guia, que é a palavra de Deus, nós somos aperfeiçoados nessa palavra e conseguimos alinhar a vontade de Deus com a nossa. Se nós decidimos viver para o Senhor Jesus, porque a decisão faz com que você lute pela vontade de Deus na sua vida. Então quando você não quer, você desiste fácil, você tem por todas as portas que entram na sua vida, você acha que é Deus. E isso não é o que nós devemos julgar, devemos apontar. Isso acontece com todo mundo, mas nós não devemos achar isso normal, porque o diabo ele usa exatamente isso para atrair as almas para o inferno. Não estou aqui nesse momento, nessa meditação da manhã, para te colocar medo. Não, imagine, não tenha medo. Deus é maior, Deus tem todo o poder, Deus está no controle de tudo. Eu estou aqui para falar, para agradar para você. E aqui está dizendo uma pessoa que não viveu o mundo, não conheceu o mundo, uma pessoa antissocial, uma pessoa que sempre viveu longe das pessoas, apenas no meu mundinho de Deus, com muitos sofrimentos, mas também momentos alegres com Cristo. E que ela amadureceu precocemente, não, porque seria muito cedo, é outra palavra, muito tarde, vamos usar essa palavra. E aí ela acabou aprendendo a deixar de ser ingênua, quebrando a cara. E foi de uma forma muito brusca, sabe? Isso foi parecendo que estava rasgando, me quebrando inteira. E quando, pela inspiração do Espírito Santo, ele me indicava, sem eu perceber, ore, pergunte a Deus, fale com Deus, porque eu senti uma dor muito grande nas atitudes, nas consequências, né? E ele me doía mesmo a ponto de eu achar que ia morrer. Então eu falava, Deus me ajuda, e ele me orientava. Então isso me fazia me alinhar sempre na vontade de Deus. Mas que eu não tinha tido um encontro com Deus, me alinhava na vontade de Deus. E o que eu quero dizer também para vocês, tem coisas que passam tão abatidos nas nossas vidas. Se for a gente analisar, as coisas são tão belas da vida. A vida é tão bela, você é tão valoroso para Deus. Eu disse outro dia que o bem mais precioso do Senhor Jesus, de Deus, corrigindo, é o Senhor Jesus. Por que eu disse isso? Não menosprezando o valor do ser humano, mas porque Ele é santo. Então não tem como nós se comparar com Deus. Mas Deus, quando diz isso, Ele não quer desmerecer você, mas Ele quer mostrar que você é igual a Ele, mas só precisa encontrar a sua essência nele, a sua identidade, e se aperfeiçoar cada vez mais, porque essa é a vontade dele, te trazer primeiro ao jardim novamente, te conectar com ele para viver o melhor na terra e no céu. Então quando nós conseguimos ter um olhar diferente para a vida, nós conseguimos aproveitar cada detalhe que Deus nos deixou, a beleza do que Deus nos deixou. O inferno, ele faz de tudo, mas de tudo, para destruir a alegria das pessoas. E nós vivemos em um mundo com uma frequência muito baixa, onde todos nós somos iguais, entre aspas. Vivemos os mesmos costumes,
mesmas músicas, mesmas roupas, falamos igual, né? Enfim. Então, a frequência contamina um ao outro. E às vezes nós vivemos no automático nesse mundo de tecnologia, né? A tecnologia nos ajuda com certeza, mas é necessário que você venha estar realmente conectado com Deus. Porque a tecnologia, a facilidade, as coisas que te agradam aos seus olhos vai te afastar da presença do Senhor Jesus Cristo, vai te trazer destruição. Então às vezes os seus sonhos não são sonhos de Deus. E às vezes um conselho, um exemplo de uma pessoa que é muito pequena, mas que Deus usa pela misericórdia. Que eu aconselhei uma vez uma pessoa, um jovem, no início da minha conversão, e onde Deus estava orientando, né? Ele falava, não, ele desabafou, eu falei assim, não, se o sonho de Deus, porque ele falou que nunca aconteceu, que não sabe por que nunca aconteceu, que ele buscou, jejuou. Eu falei, não, sabe por que isso não aconteceu? Porque às vezes não é da vontade do Senhor Jesus. Às vezes os seus sonhos não é o sonho de Deus, às vezes Deus tem coisa maior, às vezes o que você quer vai te fazer mal no futuro e você não vê o futuro. E a pessoa não concordava comigo. E aquilo que eu estava falando não era o meu achismo, não era do meu coração, né? Mas eu respeitava, eu escutava, não ficava tentando socar goela abaixo a minha verdade entre aspas, né? Tipo assim, aí é o Espírito Santo, né? Você tem que acreditar. Não, porque se for pra ele acreditar, quem vai convencer o Espírito Santo? Então, eu estava apenas sendo direcionada. E a pessoa dizia, não, mas se é o meu sonho, Deus vai realizar o meu sonho. Por que um pai que ama e quando vê que um filho é fiel, ele não vai realizar os sonhos dele? Olha, eu tenho uma coisa para te dizer, diante da palavra de Deus, nós conseguimos ver que os sonhos de Deus são maiores que o nosso. O que significa isso? Que Deus, ele tem coisas maiores para nossa vida. O que são essas coisas maiores? É quando nós seguimos os 10 mandamentos, como nós priorizamos a Deus, amamos nossos irmãos. Enfim, os 10 mandamentos é o básico, quando nós damos o nosso melhor para o Senhor Jesus Cristo, como somos humildes, como somos dependentes de Deus. Então, quando nós conseguimos ser a semelhança de Cristo, que não é com perfeição, mas dando o seu melhor, nós conseguimos entender que os sonhos, entre aspas, de Deus são maiores que o nosso. Por que entre aspas? Porque os sonhos de Deus é o que vai te edificar. Qual a intenção da morte de cruz de Deus? Que está perto da Páscoa, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Qual a intenção? Qual a intenção de, tipo assim, Deus nunca foi obrigado a descer e morrer por nós, foi por misericórdia. Mas qual foi a intenção? De trazer de volta ao primeiro amor. Que seria o primeiro amor que muitas pessoas não sabem? Seria você ser a semelhança de Deus e não sofrer mais. Aqui na Terra, quando você está na Terra, você haverá sinais de batalha espiritual, você é aprovado a vida inteira, sem prova, que nem eu falei, sem quebra, sem molde, sem dor, ninguém cresce. Então aquele que não cresce, ela, dependendo de qual vida, qual pessoa, ela é salva pela misericórdia, mas alguns não são salvos, e alguns são salvos, mas não tem galardão. Então, quando Deus fala que nós devemos estar mais perto dele para ser a semelhança dele e aceitar os sonhos dele, ele está querendo dizer, eu te amo, eu quero o teu melhor, eu não estou aqui para te obrigar a viver os meus sonhos, eu sou o teu amigo, o teu pai, e eu te dou espaço para você viver o que você quer, mas eu te aconselho o melhor. Eu sempre vou aconselhar melhor, eu sempre vou falar a verdade para você, e você faça a sua escolha, porque eu não estou aqui para te impedir de fazer a sua escolha. Existem 2 caminhos, céu e inferno. Então, quando nós escolhemos o livre-arbítrio, corremos o risco, muitas vezes, de colher consequências. Existem casos e casos. Então, às vezes, passa batido muitas coisas na nossa vida, porque nós entramos no automático. E às vezes Deus está falando com a gente. E a vida passa tão rápido, um piscar de olhos. Quando vai ver, você já está no final da sua vida. Se você chegar lá, né? Se Deus não te retirar antes. E nós devemos aproveitar cada momento da nossa vida, porque a gente não é nada. A gente às vezes deixa passar o pôr do sol, se conectar com Deus, a chuva, como a chuva cai, o barulho da chuva, os passarinhos, o som do vento, as borboletas, os passarinhos. Às vezes, coisas que acontecem na sua vida, às vezes um simples tropeção que você poderia cair na gargalhada e rir com Deus. Um momento de diversão com Deus ou com você mesmo, você acaba se conectando com o Espírito Santo. Então, esses momentos são valiosos. As pessoas estão mais conectadas com os seus objetivos sem a direção de Deus. Estão conectadas mais nas distrações, tecnologias, deixando isso consumir a mente delas, como jogos, plataformas e etc. Não estou dizendo que você deve deletar tudo isso da nossa vida, né? Mas devemos ter o controle. Para você ter esse controle, você precisa decidir. Então,
Às vezes é necessário que nós passemos por um molde do Senhor Jesus. Muitas pessoas acham ruim quando a palavra diz, não sou eu, mas a palavra diz que nós devemos ser santificados cada vez mais, para ser lapidado, brilhar como o ouro, entendeu? Passar no fogo. Então, quando nós negamos passar por esse processo, nós não aproveitamos nenhuma chance que Deus nos dá. Vivemos apenas por aquilo que nós queremos, e não é isso que Deus quer para a nossa vida. E você não tem o poder de voltar no passado ou no futuro e mudar tudo. É uma vida só. E você tem que aproveitar essa vida com Cristo. Longe dele você não está aproveitando, você acha que está. Mas você está matando a sua carne. Matando a sua carne, não é o que eu estou dizendo no sentido que vocês estão pensando, mas matando mesmo. Você está destruindo você mesmo. Entrando em várias trevas dentro de você, cativeiros, correntes, demônios, maldições. E nós conseguimos perceber quando o Espírito Santo entra na nossa frente e mostra cada detalhe. Às vezes é necessário um empurrão tão grande numa ladeira, onde você cai num buraco escuro, entre aspas. Às vezes é o fundo da sua vida, onde você fala: eu perdi família, perdi amigo, perdi emprego, eu perdi saúde, eu perdi tudo para minhas escolhas. Porque não damos ouvidos muitas vezes aos conselhos de Deus. Porque a nossa natureza é rebelde. Mas é possível para Deus, se você quer, se você decide. E você pode decidir quando você escuta uma palavra de Deus, um louvor, quando você é exortado, quando você sente a presença. Não é necessário um empurrão através da dor. Você pode vir na presença pelo amor, mas muitas vezes 90%, 98% é necessário esse empurrão com a dor. Mas não espere essa dor chegar na sua vida. Que existem muitos casos de pessoas que esperaram esse empurrão e não tiveram como ter essa chance que você está tendo agora. A vida, existem dois lados, né? O lado bom e o lado ruim. A vida não é perfeita, não procure perfeição. Sempre haverá desastres, notícias ruins, coisas ruins em nossa vida. Mas tem uma coisa para te dizer. Só olhe para o seu presente, aproveite as portas que Deus te coloca na sua frente, entra por elas, dá o seu melhor. O que der errado, deixa na mão de Deus e fala para Ele limpar e te aperfeiçoar. É assim que você deve viver. Porque se você não valoriza o seu presente, o diabo rouba tudo aquilo que Deus tem para você. E como eu disse, esse despertar vem com processo de dor, muitas vezes com conselhos. E mesmo quando nós viemos a presença pelo amor, pela presença de Deus, por amor a Deus, nós passamos após esse processo. Porque você não entendeu ainda. Se você está achando ruim essa mensagem, porque você não entendeu ainda o mistério, entre aspas, o propósito dessa vida. Que com a palavra de Gênesis, escrito outras coisas, eu sou o verbo, seja santo como o som, nascer da água do Espírito. Se encher do Espírito Santo, não se embriague como vinho, não sente na mesa dos escarnecedores. Use suas palavras para te abençoar. Aquele que ouve minhas palavras, elas provam com atitudes. Aquele que se arrepende, ele recebe meu perdão. Aquele que é o pequeno é o maior no céu. Pequeno? O que é o pequeno, gente, que é o maior no céu? A pessoa que apenas está dando seu melhor na presença de Deus e está todos os dias ali, sendo uma pessoa que se abre e dá espaço para Deus. Todas as pessoas são imperfeitas, têm sua fraqueza, seus pecados, porque é o que está escrito na palavra de Deus. Deus nunca colocou o evangelho religioso ou criou uma religião, mas Ele criou a verdade. Ele criou um caminho para você entrar para o céu. Então é a palavra de Deus que você deve seguir. Você tem que aproveitar a beleza que Deus nos deixou nessa terra, mas não esquecendo da sua essência em Cristo, porque é por você e por Deus que você faz. Quando você busca a presença, é por amor a você. Quando você obedece, é por amor a você. Porque quando você se ama, você faz bem para si. Você não está fazendo mal para Deus, entristeça a Deus sim, mas você faz mal para si mesmo. Você te destrói, auto te destrói. Não dá para ser uma pessoa que passa a mão na cabeça das pessoas, entre aspas, que fala assim: não, é perfeita a vida cristã, não vai ter luta, não vai ter batalha, nada vai tocar em você, Deus vai realizar todos os seus sonhos e prosperar. Tá, Deus tem poder para isso? Com certeza. É decisão de Deus, com certeza, porque Ele é dono da prosperidade, mas você vai ter batalha, sabe? Porque você está na terra e você não está no céu. Você não está no céu, você ainda não é um espírito para não ter batalha.
Então você está guerreando com quem? Com o que a palavra diz? Sua carne, você mesmo. Primeiro você mesmo. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem, é com você mesmo primeiro. Suas sombras. Tudo aquilo que precisa tirar, que não dá a Deus. Depois principado e potestade, que eles agem por trás dessas sombras. Eles te atacam para você não conseguir. E essas sombras são feridas, traumas, cativeiros. Que Deus, Ele tem capacidade de tirar isso de você. Seja com uma aliança com Ele, intimidade, com profissionais também da área de psicologia. Ele ajuda você a sair disso. Mas não é somente sobre isso. É sobre você amadurecer em Cristo. Sobre você entender o sentido da sua vida. Com você olhar um olhar diferente para tudo. Situações, pessoas. E não tem como você dizer, vou atingir o ápice da minha sabedoria. Eu sei mais que todo mundo, sei mais que tudo. Não tem como você dizer isso. Você pode até achar. Mas sempre pode dizer, haverá alguém que sabe mais que você. Primeiramente, o Senhor Jesus. E existem muitas pessoas nessa terra que já passaram, já morreram, já se foram. Tiveram muito mais conhecimento, sabedoria. Por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes você fala assim, nossa, já atingi o ápice da minha sabedoria, não precisa aprender mais, né? Já tô se desperta. Não. É aí que você se engana, por quê? É a hora que você descansa aí. Na sua evolução, você pega esse preto pelo diabo, né? Você tem que focar somente naquilo que Deus fala pra você. Não focar nas coisas do mundo, nas distrações, mas naquilo que Deus tem pra você. Porque a chance é 100% de você aceitar as coisas do mundo do que as coisas de Deus, quando você se alimenta mais com as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E tem uma coisa que as pessoas não valorizam muito, é você observar tudo aquilo que tem na sua vida e você agradecer a Deus. Isso daí faz totalmente diferença. Imagina você tá casado, ter um amigo, ter uma família, um primo que você mora junto. E aí você vê que ele é tão grato que você... É um exemplo, não só pra mulher, mas pra homem. Às vezes o homem, ele não é restrito, né, diz a palavra, mas ele pode estar limpando a casa, estar fazendo o serviço, é o serviço da mulher sim, mas ele pode também estar ajudando nas tarefas, lavando roupa. E às vezes, aquele esforço que você faz, um presente que você dá, às vezes não é valorizado. Então, muitas vezes, os nossos esforços para as pessoas não valem muito mais do que para Deus. Às vezes passa despercebido. Então, quando você faz para Deus, nada passa despercebido. Faça, não deixe de fazer para as pessoas. Mas sabe o limite, né, de tudo aquilo que te mata, te destrói e aquilo que edifica. E faça para Deus. Por que eu falo isso? Porque nós estamos aqui ao redor de pessoas. Não é mesmo? Você não é um pássaro, você não é um animal, você é uma pessoa. Então, onde você vai é pessoas que você vai ver. Você vai lidar com pessoas. Então, é difícil chegar a um controle assim total. Todo ser humano é imperfeito. Então, tem um momento que você vai ter perfeição entre as controle. Tem um momento que não. Em situações você fala, não, essa situação tá ruim, me doeu. E não deixar de se abater pra você desanimar, sabe, de Deus. Porque tudo reflete a Deus. Ó, nós somos tão conectados a Deus que, por exemplo, você tá chateado, aí você já não fala mais com Deus. Às vezes você perdeu um carro, você não fala mais com Deus. Ou você culpa Deus, pragueja a Deus. Aconteceu uma coisa na minha vida, você pragueja a Deus. As coisas ruins que acontecem na sua vida é tudo culpa de Deus, né? A maioria das pessoas falam isso. Mas isso é um erro muito grande. Nós devemos analisar a si mesmo, olhar o que nós estamos fazendo de errado. Você fala, não é nada, não tô fazendo nada. Então você tem que buscar discernimento, orar para Deus, para tirar sua cegueira espiritual. Porque a palavra de Deus diz que tudo que você faz é você que cria. O que existe na sua vida, você é responsável por aquilo que existe. A Bíblia prova isso. Não só a ciência, a física, estudos, né, que fazem, mas a Bíblia prova isso em versículos. Está escrito em Gênesis, Jesus é o Criador. Você se mereça dele, se você é com ele, você cria. Então, o pensamento, palavra, atitude vai criar o seu presente. O presente vai criar o futuro. Sua atitude no presente vai criar o futuro. E para haver uma transformação, é necessário que você esteja alinhado com Deus. Senão não vai adiantar nada você tomar atitude por si só, sozinho. Tem que ter Deus à frente. Sem Deus é difícil, imagina, tipo assim, com Deus, ao contrário, com Deus é difícil, imagine sem Deus. Você não deve sair culpando a Deus por tudo, porque se magoa a Deus, aí que Deus não responde mesmo. Quando você fala, não, é culpa de Deus de tudo, não quero mais saber, vai para outro mundo, vai, faz o que quer. Livre-arbítrio é seu, você sabe onde sua alma vai. Não é tipo assim, não soa um tom de, um tom pesado, um tom de ameaça. É porque é a palavra do Senhor Jesus, é uma só. E nós devemos estar preparados para deixar de ser filhinhos mimadinhos. Porque é uma geração que é filhinhos mimadinhos. Essa é a verdade. Falou uma coisa, virou beiço. Não gostei, virou beiço. Virou a boca, eu falo beiço pra ficar bem feio mesmo. Porque é beiço mesmo, a boca virada assim que se fala, nossa, que coisa feia. Parece criança. E eu tô culpando a pessoa, não. Mas todos nós temos os nossos defeitos, devemos melhorar, entendeu? E quem faz isso muitas vezes é alguém, uma situação, né? A exprovação de Deus. E às vezes um profissional pode te falar, te ajudar, né? Espírito Santo também. Então, ninguém é maduro o suficiente em todas as áreas.
Ninguém. Eu te afirmo isso pra você. Então pode colocar isso no seu coração. Você não é perfeito, você nunca será perfeito. Quando você te sai dessa corrente de perfeição, tá, você deve dar o seu melhor, senão, né, dá brecha aí já era. O mundo já é maligno. Então, você dá o seu melhor. Tá, errou? Corrige na presença de Deus. Agora não é colocar um fardo como muitos sistemas fazem. Pessoas fazem, palavras fazem, situações fazem, julgamento fazem. Isso como que chama? É jogo do diabo. A palavra de Deus diz que meu fardo é leve. Se Deus colocou um livro que muitas pessoas acham pesado, acham de muitas palavras, acham impossível, é um livro pequeno. Eu te posso que você já leu milhares de livros quando estudava no ensino médio, mas era tanto livro. É porque eu estudava um pouquinho mais antiga. Tipo assim, eu pegava antes na internet, era dicionário preto, bicho, era uma grossura assim, de 2 palmos. Você tinha que usar ele, às vezes levar na escola assim no peso. E os livros do ensino médio, eles eram tão pesados, por mais que ele parecia que era pouca parte. Tinha um que era mais grosso que o outro. Que eu acho que era biologia e história. E você tinha que levar, às vezes tinha dia que era 7 ou 8 livros. Acho que era 8 aulas por dia, não me lembro. E aí esses 8 livros pesava tanto junto com os cadernos, porque era um caderno para cada matéria. Então você parecia que você levava um boi nas costas. Todo mundo que é dessa época aqui, ó, que me conhece, sabe como que é. Eu senti uma dor nas minhas costas terrível, mas eu era obrigada a levar. Porque era pro meu bem. Aquilo ali fazia o quê? Me edificava, fazia eu aprender. E também a dar valor nas pequenas coisas. Às vezes, muitas pessoas elas não dão valor nas pequenas coisas porque elas estão tendo as coisas muito fáceis. E o ser humano tem essa tendência de quando ele tem tudo muito mais fácil, ele jamais vai querer o mais difícil. Ele jamais vai querer pagar o preço de estar na presença do Senhor Jesus. Por isso que muitas vezes eu passo por aperto. Porque Deus quer? Não é porque Deus quer, porque você escolheu. Porque você é co-criador. Aquilo que você emitiu, você recebeu de volta. Parece que não tá. Passava tipo, tome na cara. Precisa ir um pouquinho, né? É tipo assim, tomar lá da cá. Os dedos que tem essa palavra. Do meu jeito que você julgar, será julgado. Eu tive bebê na pedra que nunca errou. Tire o agueiro do seu olho. Então, assim, é uma palavra reta. Ali a palavra tem a resposta pra você. Então, quando você está lidando com seus problemas, você sente assim, essa carga pesada, mas no final de tudo, no final da aula, nossa, eu senti uma leveza, uma edificação na minha mente, na minha alma. Eu falava, nossa, gratidão. Porque por mais que foi sofrido, eu aprendi. Eu forcei minha mente, eu aprendi a ler, eu aprendi a entender as coisas. Então eu era uma pessoa que eu entendia muito de português, não era ótima aluna de matemática, era terrível, mas eu entendia por matemática, eu entendia história, eu entendia as matérias, entendeu? Não é como antes, porque antes você se esforçava, senão você não passava de ano. Você não tá mais no ensino médio, ou a não ser que você estiver fazendo um curso, você tá especializando naquela outra coisa, tá focado. Agora, se você quiser decidir focar na presença de Deus, você vai sentir o peso da sua carga, não é o peso de Deus não, viu? Porque o diabo coloca na sua cabeça que é peso de Deus, que é difícil servir a Deus, que é difícil ser igreja, que as pessoas são difíceis de lidar. Primeiro, você não tá numa igreja perfeita, você está ali, não tente buscar Deus nas pessoas, porque a pessoa está sendo aperfeiçoada tentando semelhar a Deus, como diz na palavra, né? Que é um dos erros que eu cometia também, que muitas pessoas cometem. Busca Deus no próprio Deus, na intimidade, na palavra de Deus. Ali o líder, o mesmo tá dando o seu melhor, tá? Você vai ver, às vezes, uma atitude, um detalhe, um milagre nas pessoas, agradeça e fala, isso me edifica, mas se firme no Senhor Jesus, porque se você se apegar no ser humano, você vai cair juntamente com a pessoa que você está apegada na fé, ou no líder, ou no membro, alguém que você admira, que você segue, entendeu? Então você tem que se afirmar no Senhor Jesus Cristo. O peso que você vai sentir é o peso da sua carne. Que carne que é essa? É a sua carne que vai poder ser? Não, é a parte corrupta que nós herdamos. E que não faz parte de você. Que o diabo ali sugestionou, colocou na Eva e foi vindo de geração em geração. Veio os pais da fé tentando quebrar, mas o Senhor Jesus ele veio e fez a obra completa. Então ele conseguiu tocar no profundo da nossa alma, resgatar, redimir nós com o sangue dele e nos aperfeiçoar para que nós tornássemos o templo do Espírito Santo, enchemos e glorificar o nome dele, ter voltado ao jardim do primeiro amor e sermos felizes com ele. Então esse é o teu em toda essa terra. Não somente pedir, Deus me dá, ou exigir, só que a Deus da parede, mas aprender a ser humilde. Que aquele que é humilde reinar, você não reina do céu, humilde com Cristo, não é humilde com as pessoas, tá? Glorifico o nome de Deus, você é humilde com as pessoas, com certeza, mas primeiro humilde a Deus, tá? Então quando você fala assim, não, seja humilde com tal pessoa, seja humilde porque tem sei o quê, com aquela pessoa, aí sim, você está seguindo a direção de Deus. Se você apenas sendo submisso ao ser humano, que você não sabe, o peso que a pessoa está carregando, às vezes está sugando você, pronto, a destruição. Então você tem que ser submisso ao Senhor Jesus. Deus é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, e assim você vê, o Espírito Santo se unificando com vocês e Deus sendo glorificado, entendeu? Então vai virar uma união e vai virar um aperfeiçoamento do Espírito Santo em vocês. Porque eu disse o homem e a mulher. Porque quando você é casado ou você está unificado com a palavra de Deus, Deus, ele é a sua cabeça e ele vai firmar o seu caminho. Ele vai firmar suas palavras, vai firmar suas atitudes. Então, às vezes você não é feliz porque você não pode respirar, você está no automático, você está vivendo em tudo que o mundo está te dando. E as coisas belas estão passando despercebidas. Às vezes você não abraça uma pessoa, você não diz eu te amo, você não diz eu te perdoo. Você não abraça as pessoas, às vezes passa alguém perto de você, você não sabe o problema que ela está passando. E se você está conectado ao silenciamento, você vai saber. O mundo precisa mais de pessoas que ajudam um ao outro. Se conecta mais a Deus. Mas nós já estamos como Sodoma e Gomorra, pior, viu? Que Sodoma e Gomorra. Por isso que está vendo muitos sinais, enfim. Então,
Aproveite cada chance que Deus está te dando. Aproveitando a beleza que o Espírito Santo nos deixou. E também ativando a nossa identidade em Cristo. Porque quando você desligou o automático, você se ligou a tudo ao seu redor. E aí você se liga ao Senhor Jesus, porque Ele fala conosco quando você se desliga de tudo. Essa é a palavra de hoje, uma reflexão que veio no meu coração. Eu espero que tenha conectado no seu coração e te edificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês tenham um bom dia, Deus abençoe. Que vocês estejam orando por mim, que eu estou orando por vocês.